Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é desse delicioso pão caseiro, uma receita simples, prática e muito saborosa, e além de tudo, bem econômica para vocês também e que rende bastante. E o vídeo de hoje está bem especial, porque essa receita é lá do canal Cozinhando com Elis. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, vai lá porque vale super a pena. Então vamos começar! Já vamos começar colocando todos os secos dentro de um bowl. Aqui eu já tenho 1 kg de farinha de trigo, com 2 colheres de sopa aproximadamente de açúcar, uma pitadinha de sal, que é uma colher de café bem rasinha de sal, e também 2 colheres de sopa de fermento em pó, biológico seco, lembrando. Se você utilizar o fresco, eu vou deixar a medida na descrição do vídeo para vocês. Agora você mistura muito bem esses secos. Adicione também 2 colheres de sopa aproximadamente de manteiga ou margarina e também 500 ml de água morna. Agora misture muito bem esses secos com a água. Gente, o que você tem que fazer agora é unir muito bem essa massa e depois você sovar ela muito bem também. Mas depende muito a quantidade de água com também a sua farinha de trigo, tá? Então tem farinha de trigo que vai pedir um pouquinho mais de água e tem farinha de trigo que não. Aqui é 500 ml, mas eu coloquei mais 100 ml depois porque precisou. Depois que você passar a massa para uma bancada limpa, se precisar você polvilha um pouquinho mais de farinha de trigo. Aqui não precisei, tá, gente? Então, eu estou sovando essa massa, vou sovar por volta de uns 10 minutos, até ela ficar bem lisinha, sem adicionar nem um pouquinho de farinha. Isso é ótimo, porque a massa vai ficar bem fofinha e não vai ficar seca depois. Gente, essa massa ela é bem prática de fazer, de verdade. De algumas massas que eu tenho feito, né, ultimamente, de pão caseiro mesmo aqui pra casa, essa massa foi bem facinha de fazer e ela cresce e rende muito, muito mesmo. Então vale a pena, até se você quiser fazer pra vender, tá bom, pessoal? Porque o custo dela é bem baixinho e rende bastante. 10 minutos sovando a massa sem parar, olha a diferença. Como ela ficou bem fofinha, não gruda nem um pouquinho, nem na bancada e nem nas minhas mãos. Agora a gente deixa descansando muito bem. Depende muito do clima aí da sua região. Aqui eu deixei 1 hora e cresceu super bem. No próprio bowl que eu utilizei para fazer a massa, então eu passo um pouquinho de óleo no fundo. E depois eu colocar a massa aí dentro, eu coloco um pouquinho mais de óleo na parte de cima da massa. Ajuda a sua massa a não ressecar. Feito isso, é só deixar descansando, de preferência num lugar bem quentinho. E aí depois é só você modelar os seus pães. Massa descansada, olha só o tanto que essa massa cresceu, gente. Agora é só você transferir a massa para uma bancada, cortar aí e dividir em quantos pães você quer fazer. Eu vou separar em 2 partes. Primeiro eu vou sovar um pouquinho essa massa, tirar esse excesso de ar. Depois vou separar em 2 partes para fazer um pão caseiro e outro também um pão doce. Então, com o auxílio de um rolo, você vai abrindo muito bem essa massa. Não precisa deixar muito fina não, tá, gente? E já pode enrolar para colocar dentro da sua forma. Feito isso, é só você deixar descansando novamente até dobrar esse volume aí. Vai ficar bem maior, gente. Fica até mais do que o dobro do volume. Com a segunda massa, eu faço a mesma coisa. Eu abro muito bem ela, só que aqui, gente, eu tenho uma misturinha de manteiga com açúcar mascavo. Por isso essa cor bem escurinha aí, tá bom? E eu vou espalhar sobre toda a massa e depois polvilhar mais açúcar ainda mascavo. Fica uma delícia, deixo de dica pra vocês. Quando isso for assando no forno, né, conforme os pãezinhos vão assando no forno, eles vão formando na parte de baixo do pão como se fosse uma casquinha de caramelo. Fica delicioso. Feito isso, enrole muito bem a sua massa. Depois você já pode fazer as marcações e cortar a sua massa do tamanho que você desejar, colocar dentro de uma forma, deixa novamente descansando para depois levar para assar.
Aí você dá uma ajeitadinha em cada massa, para ficar mais bonito, e já coloca na assadeira. Lembrando que aqui eu estou colocando em assadeiras com o fundo, eu coloquei um pouquinho de desmoldante. Pode untar e enfarinhar também. As massas descansaram por mais 40 minutos e vejam só o tamanho desse pão, gente, fica perfeito. Agora então eu vou passar uma misturinha por cima de todas essas massas de gema com leite. Lembrando que a receita completa vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Feito isso, agora é só você levar para o forno pré-aquecido. Nos primeiros 30 minutos, gente, eu gosto sempre de deixar no forno a 200 graus. E depois eu dou uma reduzida para 180 para terminar de assar e dourar, tá bom? Total ficou por volta de uns 50 minutos assando. Com esses pãezinhos mais doces, você tem a opção de deixar assim ou também de colocar um pouquinho de leite condensado pincelando na parte de cima e coco ralado, fica mais gostoso ainda. E já ficou super pronta a nossa receita de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam também na casa de vocês, tire uma bela fotinha e me marca lá no Instagram, gente. Lembrando que eu vou deixar o canal da Elis na descrição do vídeo para vocês, que é a criadora dessa receita. E também, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir que eu sempre posto meu dia a dia. Eu vou deixar passando aí na tela para vocês. Agora então eu vou cortar uma super fatia desse pão ainda quentinho para comer e mostrar a fofura que ele fica. E eu já vou ficando por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clique bastante no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos. Tchau!